casa, abençoando este lar, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus que faz as obras que o Senhor faz. Por isso eu te peço agora, meu Deus, se nesta noite entrou aqui na sua casa de oração alguém doente, põe a sua mão hoje para curar, põe a sua mão hoje para libertar, para abençoar. Se entrou aqui nesta noite, meu Deus, uma pessoa desesperada, entrou aqui uma pessoa triste, angustiada, meu Deus, o Senhor é aquele que tem o bálsamo da cura, que cura a alma, que cura o espírito. E eu te peço agora mesmo a grande libertação para a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, quem sabe entrou aqui nessa noite uma pessoa, meu Deus, que, como foi cantado agora nesse louvor, meu Deus, que tem até mesmo pessoas que foram jogadas no chão, mas hoje é dia do Senhor levantar essa pessoa, e essa pessoa ficar firme na sua presença, essa pessoa, meu Deus, amar a sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Eu quero abençoar todo o seu povo agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Digam amém, Jesus. Diga graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar um instante só, e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler agora no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Quero ler esse texto da palavra de Deus. Ele é chamado por muitos pregadores, o texto principal da Bíblia. Muitos pregadores dizem que este é o texto principal da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, perdão. João capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Amém, aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Digam amém. Está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Digam amém, Jesus. Quero ler de novo o versículo 16 e o 17. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Digam graças a Deus. Olha aqui para mim, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa. Deus amou o mundo de uma maneira tão sobrenatural, que o apóstolo São João, não achando palavras para falar desse amor de Deus, para anunciar o tamanho do amor de Deus, então o apóstolo São João, ele diz assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de uma forma extraordinária. E é sobre esse amor que eu quero falar com você nessa noite. Esse amor de Deus que nos constrange. Esse amor de Deus que pega uma pessoa caída e a levanta. Esse amor de Deus que não olha o sexo da pessoa, não olha a cor da pessoa. Esse Deus que criou essa pessoa, criou o ser humano para estar perto dele. Esse
Este é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que o apóstolo São João ele fala assim, olha, para que não pereça, para que não morra, mas que tenha a vida eterna? Porque nós, os homens, os seres humanos, a destinação dos homens, a destinação das pessoas era para a morte, era para a separação de Deus, uma separação eterna, para ficar longe de Deus. Mas Deus, olhando a humanidade daquele jeito, a Bíblia diz que Deus então amou o mundo de tal maneira que Deus precisava salvar toda a humanidade. Mas para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade fosse abençoada, tinha que haver um sacrifício. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar um preço de resgate. Jesus pagou esse preço. Jesus nos resgatou, amém, igreja? Ele pagou o preço. Só que quem tinha que pagar esse preço tinha que ter condições para pagar esse preço. Não poderia ser qualquer pessoa que iria pagar esse preço, não. Essa pessoa que iria pagar esse preço, essa pessoa tinha que ter condições. Você que está aí, quem sabe você está endividado, quem sabe você está com uma conta para pagar e você não sabe como pagar. Se você for pedir ajuda a alguém para socorrer você, você tem que pedir ajuda quem tem capacidade, quem tem jeito ou quem tem poder aquisitivo para te ajudar. Então a humanidade, para ser salva, a humanidade ela tinha que, a pessoa que viesse salvar a humanidade, ela tinha que ter o direito legal, ela tinha que ter condições para isso. E Deus olha para toda a terra, Deus olha todas as pessoas, Deus olha os homens, Deus olha as mulheres, Deus olha tudo, Deus olha, quem sabe, até o sol, quem sabe Deus olhou as estrelas, Deus olhou o mar, Deus olhou todas as coisas. Mas, irmãos, quando Deus criou o homem, Deus disse assim: produza a terra da sua semente. Então cada coisa que Deus criou, ela produz conforme a sua espécie. Então o sol não poderia salvar o homem, então a lua não poderia salvar o homem, as estrelas não poderiam salvar o homem. Quem poderia salvar o homem? Um outro homem sem pecados, um outro homem sem defeito, um outro homem sem falhas. E a Bíblia então diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus então enviou Jesus. Por isso que Jesus nasceu sem nenhum pecado. Por isso que ele nasceu da Virgem Maria, para que ele não tivesse a contaminação humana, do DNA humano na vida dele. Maria emprestou o útero para Deus, e a obra do nascimento de Jesus, diz-nos a palavra de Deus, que foi o próprio Espírito Santo que fez a obra do nascimento do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Jesus veio ao mundo, Jesus agora está no mundo, e a Bíblia fala que ele tinha que levar todos os nossos pecados. Então ele aguentou todo tipo de humilhação, ele levou sobre ele as nossas dores, ele levou sobre ele as nossas enfermidades, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, os nossos erros. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A palavra de Deus fala que o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue nos lava, aquele sangue nos purifica, aquele sangue nos abençoa, aquele sangue nos comprou, aquele sangue sem defeito, aquele sangue sem defeito. Hoje, no final do mês, se Deus quiser, nós estaremos levantando aqui na igreja, irmãos, para novamente, nós estarmos lá no Hemocentro doando sangue. Cadê os doadores de sangue aí? Amém. Levanta a mão os doadores de sangue aí, amém. No último sábado desse mês nós vamos estar lá, doando sangue. Irmãos, e quem pode doar sangue?